pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Fé que Ilumina, aqui da Luz de Cristo Velas. A gente está aqui para mais um podcast. Eu sou a Ângela Cambraia e com o Damalto aqui. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio e agora mais falando sobre empreendedorismo, falando sobre fé. E esse canal nosso, Fé que Ilumina, é para levar essa fé que possa nascer, brotar dentro do seu coração mesmo e possa também empreender na igreja, empreender em todos os lugares que você quiser, que você estiver também, né? Que às vezes a gente pensa que tem que começar grande, mas podemos começar pequenininho, onde estivermos. E aí, sejam bem-vindos aqui novamente nesse canal e convidando a todos que compartilhem, que curta, que comente, que passe para outras pessoas. E até eu vou fazer um desafio inusitado também, Ângela, vocês estão vendo aqui vários convidados nesses episódios que passamos já, e se você sugerir o seu padre, ou você que é empreendedor, empresário, que queira conversar conosco, estamos abertos também, mais opções, para bater um papo sobre fé, sobre empreendedorismo, sobre o que a gente necessitar também depois. A gente vai caminhando, falando sobre o tempo litúrgico e assim por diante. Se você quiser sugerir também, estamos abertos a isso também. Nossa, muito legal. Realmente, se você sentir no seu coração vontade de participar do Fé que Ilumina, será um prazer, uma alegria poder trazer você aqui para ser um dos nossos entrevistados. É muito legal, Damalto, a gente falar sobre isso, porque o canal, ele não é para falar só sobre, né, empreendedorismo, mais a fé mesmo, mas compartilhar um pouco da nossa vida, um pouco da vida de pessoas que às vezes anônimas, outras nem tanto. Nossa convidada hoje já está no meio, né, está na internet, tem um trabalho já bem extensivo aí na área, mas pessoas às vezes comuns, como você, como, né, do dia a dia, mas que queiram partilhar um pouco do conhecimento, partilhar com outras pessoas sua história de fé, sua história de trabalho, de sucesso, ou às vezes, né, suas dores e a superação, porque todos nós passamos dificuldades na vida, mas estamos aqui para superá-las. É que às vezes nós pensamos que a nossa história é muito sofrida, ou muito... não tem graça, né? Não tem nada para oferecer, mas quando começamos a olhar bem o nosso coração, as nossas ações, vai encontrar um tesouro muito grande ali, né? Então isso fomenta e também pode iluminar muitas pessoas também. Entende? É isso aí. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com uma pessoa muito querida, que não só é do ramo católico, mas que trabalha, né, com empreendedorismo nesse setor, né, que é o mercado católico, mas também é nossa amiga da nossa família, uma pessoa que está na minha vida já há bastante tempo, na vida da nossa família, e que temos muitas histórias juntas. E é uma pessoa que eu admiro no sentido de ser uma empreendedora, ser uma pessoa de sucesso, que já passou por muitas dificuldades, mas está superando a cada dia com a fé. Então eu gostaria aqui, com muita alegria, de apresentar para vocês essa convidada. Quero que ela se apresente. E eu chamo aqui a Rose Religari, Rose da Religari, para se apresentar e contar um pouquinho da história dela para vocês aí de casa. Oi, gente. Oi, Ângela. A primeira coisa eu quero dizer que eu me sinto honrada e muito feliz de estar aqui com vocês dois aqui na minha frente para bater um bate-papo, para essa conversa tão agradável e que eu gosto tanto, porque me sinto inserida nisso tudo. Então, primeiramente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, viu, Damalto, Ângela. E eu me sinto muito feliz de estar falando aqui com vocês também, que estão aí do outro lado da telinha. E o quanto é bom estar aqui. Eu me chamo Rose Irene Benvenuto. As pessoas me conhecem muito como Rose da Religari.
Haja a voz, que hoje eu já falei tanto de manhã, a voz dá uma falhada aqui de vez em quando. Rose da Religare. Eu sou a caçula de uma família de 4 irmãos, natural de Presidente Prudente, mas moro na região metropolitana de Campinas já há muitos e muitos anos. E trabalho, sim, na área de artigos religiosos católicos, em torno de uns 20 anos aproximadamente. E faço isso com amor, assim, uma gratidão muito, muito grande mesmo. Que legal, Rose. Deixa eu contar uma coisa que a gente contou lá no nosso primeiro podcast. Quem não assistiu, assista lá a história da Luz de Cristo, como nós começamos essa empresa, né? Começamos pequenos. E a Rose faz parte dessa história. Quando a gente veio para Santa Bárbara, a gente contou que teve que a gente veio para Santa Bárbara por causa de uma tempestade. Na verdade, a gente veio para um almoço. E a Rose foi a primeira pessoa que nós conhecemos aqui na cidade. A Luz de Cristo já existia, mas era pequenininha. A gente trabalhava em casa ainda, né, Damalta? A gente trabalhava dentro de casa, olha só. Depois a Rose vai contar um pouco da história dela também. E nesse dia desse almoço, nós almoçamos e fomos embora. E nesse período do almoço teve uma tempestade. E por uma coincidência, nós tivemos que mudar o caminho, mudar a rota. E aí vimos a incubadora, que por sinal era muito próximo da casa da Rose também, a gente não sabia. Então nossa história se cruzou ali, se cruza nesse momento. Antes da gente mudar para Santa Bárbara. Antes da gente mudar. Bem antes. Então assim, a nossa história já vai de longos anos, né? E me conta mais um pouco aí da sua história, como que é a Rose... A trajetória. Isso. É assim... Quando você falou que você trabalhava em casa, eu acho que no começo, muitas e grandes empresas começam realmente dentro de casa. Mas eu comecei a empreender por necessidade. Existe aquele que vai empreender porque realmente gosta, né? Eu vou empreender tal coisa porque eu amo fazer isso. O meu caso, eu já não. Empreendi por necessidade. Mas para você não ficar muito perdido, para quem não conhece um pouco da minha história, eu vou falar, eu morei muitos anos na Itália. Então, jovem, me apaixonei por Marcello Mastroianni, um italiano lindo. E aí, eu fui morar na Itália. Durante muitos e muitos anos, eu fiquei em um país que hoje é conhecido como berço católico, porque ali tem muitos santuários, muitos santos e muitos carmelos. E eu convivi um bom tempo também com padres, convivendo e visitando monastérios, carmelos, santuários. E ali eu aprendi a arte de trançar terços. E gostei muito. E comecei a conhecer muitas coisas das quais que eu nem imaginava na minha vida. Primeiro que eu já não imaginava que tinham terços que cheirava o perfume de rosas. Eu falava, nossa, que interessante, né? E aí eu fui me aprofundando, fui aprendendo. Depois, o tempo passa, né? Vamos combinar. E muitas águas passam por debaixo das pontes. E muitas coisas aconteceram, muitas adversidades. E eu tomei depois de 17 anos, casada, eu resolvi voltar para o Brasil. E eu resolvi voltar. Meu filho, eu tenho um menino, ele é italiano, nasceu lá no sul. Aí eu resolvi voltar e voltei com meu filho para o Brasil. Resolvi recomeçar. Então, quando eu falo assim que eu empreendi por necessidade, quando eu resolvi me separar depois de muito tempo e recomeçar a vida novamente, eu tinha que arrumar o quê? Um trabalho. Eu falei, vou ser CLT, vou trabalhar lá numa empresa. Imagina, você fica muito tempo fora do Brasil. Você já perde até as amizades, que já não encontra mais ninguém, já fica completamente deslocado. E você ter que se relocar dentro da sua atividade de trabalho, daquilo que você fazia, sem falar a desatualização. Você não fica mais atualizada dentro daquilo que você sabe fazer. Aí eu falei, não, eu vou empreender. Mas eu fui empreender por quê? Porque eu precisava. Eu voltei com meu filho, fiz um acordo assim. Essa separação é algo muito delicado para estar assim entrando nos detalhes, mas eu tive que recomeçar minha vida do zero, do absoluto zero com o meu filho. Então eu falei assim, meu filho pequeno, como que talvez não só eu, mas muitas pessoas encontram dificuldade de encontrar um trabalho porque tem criança pequena. Às vezes não tem lugar na escola, não tem quem fica
com aquela criança. E esse foi o meu caso. Ou eu bem trabalhava ou bem ficava para cuidar do meu filho. Eu não tinha aquelas condições. Eu falei, não, vou empreender. Eu fiquei naquela dúvida, faço com bijuteria, eu faço com terça, e eu optei em fazer terços porque era algo que já me encantava. E ali eu comecei a empreender dentro da área religiosa, da artigos religiosos católicos, e comecei a empreender na lavanderia da casa da minha mãe, porque eu nem casa tinha. Nossa. Então eu morava com a minha mãe e fui empreender lá, na lavanderia. E também, como você falou aí, que não tinha tempo para sair, trabalhar, cuidar do filho ao mesmo tempo, e aí você uniu uma ideia que já sabia um pouco fazer terços, e com a necessidade de trabalhar também, e ao mesmo tempo fez essa junção de tudo, né? Você tinha tempo para ficar com o filho e empreender ao mesmo tempo, né? Exato, só que não foi um empreender assim, vou empreender, papapá, devagarzinho. Não, eu simplesmente falei, a coisa vai ter que dar certo. Eu não tenho outra opção. Você não tem opção, né? É uma questão muito interessante. Exato, então isso. Quando você toma um choque de uma separação e que você se encontra com as costas ali, encurralada, e você tem um filho pequeno, você tem uma vida, você percebe que você fez muita coisa em aca que não deu certo, ou outro, ou você arriscou numa coisa, você apostou suas fichas em algo que não deu certo e que você tem que recomeçar, ou você vai ficar triste e vai ficar na depressão, na tristeza, ou você tem que reagir, então você vai ter que ter uma ação. E a minha ação foi, a minha situação que eu estava, foi uma mola que me jogou. Não, eu vou empreender. Com o quê? Com um terço. Tercinho porque eu já estava na Itália, no berço católico, onde eu vi as coisas maravilhosas. A hora que eu volto para o Brasil, eu tenho um choque térmico com o mercado de artigos religiosos católicos e a necessidade e a grande demanda de produtos diferenciados e bonitos e belos. E não tinha. Eu falei, é aqui. Só que eu não tinha muita clareza. Por quê? Eu não tinha uma mentoria, não tinha alguém que falasse, vem cá, por esse caminho que eu vou te mostrar o caminho das pedras. Não tinha isso. Isso mudou muito, né, Rose? Porque antes era muito mais difícil a gente ir atrás de conhecimento, né, Damalto? A gente tinha Sebrae, que a gente buscava. E era Sebrae. A gente não tinha muito... O Sebrae, ele é muito, muito forte. O Sebrae é maravilhoso. Não posso falar nada, porque o Sebrae nos ajudou muito. Mas, você quer falar alguma coisa? Muitos empresários não sabem que o Sebrae tem tanta ferramenta... Potencialidade. Interessante para começar o negócio, ou mesmo, eu comecei, não estou dando certo... Tem muitas ferramentas, muitos cursos, muito treinamento para ensinar mesmo as pessoas o caminho das pedras que você falou. Sim. Que você não tinha. O Sebrae tem essa ferramenta. Tem muitas ferramentas para isso, né? Eu vejo de interessante duas coisas que você falou. A questão do empreender por necessidade. Às vezes as pessoas falam, nossa, né, não dá certo empreender por necessidade. Não, dá certo sim. Porque você é um caso vivo que deu certo. Sim. E é assim, o que dá certo é a vontade, é o perfil do empreendedor. Se você tem um perfil que tenha possibilidade, você consegue sim. Então não existe isso de... Primeiro é a vontade. Né? Se você tem, é um grande teste. Sim. Na verdade, é no momento de crise que o vencedor aparece, né? Que o guerreiro aparece. Então, não é que empreender por necessidade, ou empreender porque você juntou dinheiro, ou empreender por vontade. Não, existem vários tipos de empreendedores no Brasil. O brasileiro é muito criativo. Então, eu vejo que... Extremamente. É você observar uma necessidade. Não sei se você prestou atenção, ela falou que ela viu a necessidade, né, da Malta. Você sempre fala muito disso. Da Malta tem muito esse perfil de olhar e ver oportunidade em tudo. Eu falo que ele é o visionário e eu ajudo a pôr em prática as ideias que ele tem. Porque o verdadeiro empreendedor é esse, que vê oportunidade em tudo. E aí você precisa fazer aquela visão se tornar realidade. Sim. E aí tem empreendedor que tem tudo, né? Às vezes você tem uma característica, às vezes você precisa de um sócio, mas tem como, existe como. E você falou de uma coisa também, Rose, que de uma frase que eu ouvi essa semana, que eu estava até comentando com você, com o Damalto, é que para as coisas que você pode, ação. E para as coisas que você não pode, oração.
Então, eu vi muito nisso que você falou agora. Aí conta aí mais para nós que eu estou interessada em ver o restante da história. É isso, eu acho, a questão do empreender, e vocês sabem muito bem disso, tanto você, Ângela, como você, Damalto. Eu vejo o Damalto como um empreendedor nato desde sempre, porque ele tem muita atitude. Então, você percebe o empreendedorismo, porque eu falo que empreender, o empreendedor, ele tem o quê? No comportamento, na visão. Ele traz para si como um lifestyle, o que é um estilo de vida de empreender. Ó, se você chega na tua casa e tem uma coisa quebrada, uma coisa para fazer, você já vai lá, já junta, já faz, já resolve tudo aquilo. Então, o que acontece? Você tem ação. Ação. Você tem um mover. Porque se você não arruma aquilo, se você não toma uma atitude para gerenciar, para deixar a coisa mais organizada, em ordem, como que você vai fazer com uma empresa e com todas as adversidades que pode vir? Porque adversidades vêm aos montes. Eu mesmo, quando empreendia, eu tentava vender, eu chegava num cliente e falava assim, olha, eu tenho aqui o meu mostruário lindo, de terço, maravilhoso. O cliente olha para você e fala assim, olha, vendedores como você, tem 10 que passa aqui, por que eu tenho que olhar o seu mostruário hoje? Eu falo, porque você não vai pagar nada, é questão de segundos. Eu abro, você passa seus olhos, se não gostar eu fecho e vou embora. Nossa amizade é a mesma. Então, se você não tiver ação, e se você não peitar, e se você não for lá e mostrar aquilo que você veio, você não avança. Então, eu abria, olhava, você não espera, vamos lá, e eu vendi e vendo até hoje. Eu tinha muitos clientes também, do qual eu entrava em contato com ele, e você tem que falar, eu tenho que vender, e pessoas que você não consegue acessar. Então, você precisa de network. O que é o network? É 85% do sucesso daquilo que você faz. Então, se você está na comunidade sua e quer empreender com terços, você vai fazer o quê? Amizade com o padre, com o pessoal da pastora da comunicação, da oração, e está ativamente participando ali. Em todos os pontos, o network é muito, muito forte também, muito fundamental para o empreendedorismo. Sim. Até a gente estava conversando com o Gabriel aqui do Help Story aqui, exatamente isso aí. Os eventos que eles fazem de network para reunir empresários, a troca de experiências, é muito forte isso. E aí, traz algumas questões que a gente não está vendo no mercado. Alguém que está antenado no... o dólar está subindo, o dólar está caindo. Sim. Outro não tem essa visão tão grande e vai ali no network, consegue perceber, captar muitas coisas. Isso Exato. É realmente importante. Na comunidade, eu faço alguma coisa. Até um outro episódio que o Padre Antônio falou, na sua paróquia. Por exemplo, às vezes você está sentado no banco da igreja, do lado de algum empresário que você está procurando o produto que ele faz há muito tempo em alguns outros locais. Mas aqui do lado tem alguém que faz o que eu preciso. Sim. Então, se a gente começar a olhar a comunidade, toda a nossa vivência, a gente vai achar um empreendedor assim, do lado. Com certeza, com certeza. E vai fazer muita diferença, né, na vida de cada pessoa. Então, quando eu falo, eu vim e empreendi por necessidade. Então, a minha necessidade era tanta que me moveu e fez com que eu andasse, que eu entrasse em ação. E tentasse encontrar caminhos para eu chegar no meu objetivo. O meu objetivo qual que era? Manter meu filho e minha vida, porque eu tinha que recomeçar minha vida de alguma forma. Entendeu? De alguma forma eu tinha que recomeçar e estruturar tudo novamente. Então isso me impulsionou, abrindo caminho, procurando network, e outras pessoas já nem sabem quem é Rose. Rose, quem é você? Eu não te conheço. Quem é, né? Me conta alguma história interessante aí dessa, você como mulher, saindo, vendendo, né? Conta uma história aí interessante aí, de alguma coisa que aconteceu, que você quer contar. Teve uma vez, gente, eu queria muito vender para uma rede de lojas. Pensa, nem vou falar rede loja. Não falo o nome. Mas pensa o comprador difícil. Assim, sabe, tem Jesus, ele é abaixo, sabe quê? Então, Jesus e eu aqui na terra. Ainda bem que você não falou. Eu aqui na terra sou eu. Aí eu tentando falar com ele, eu não passava nem da secretária dele, de jeito nenhum. Eu falei, mas não é possível, eu preciso falar com ele. E eu tentando marcar uma reunião, e ele é de São Paulo, da capital. Teve um dia, eu falei, é hoje que eu vou dar um jeito nessa situação. Catei o telefone, porque não era um WhatsApp celular não, hein? Estou falando de 20 anos, uns 17, 18 anos lá atrás. Catei o telefone,
Pronto, per favore, ho bisogno di parlare. E comecei a falar italiano. Italiano. Per favore, eu preciso falar com fulano. Aí a secretária falou assim, tem uma pessoa aqui falando italiano, não entendo nada. Aí a pessoa acabou conversando, falou assim, não, eu tenho sim. Aí, por eu falar um outro idioma, foi com que eu consegui acessar essa porta. Mas eu usei o quê? As armas que eu tenho. Então, sim, todos nós podemos utilizar a arma que nós temos nas mãos para quê? Para acessar pontos e lugares. Na verdade, você usou algo para chamar a atenção dele. Sim. Na verdade, sim, você tinha um bom produto, você tinha tudo para vender, mas você não estava conseguindo um acesso. Exato. Então, você usou sua criatividade e era algo que você já sabia fazer, o seu conhecimento, e conseguiu acessar. Né, extremamente criativa. E depois disso eu comecei a vender, é cliente meu até hoje. Aí quando você começou a falar em português, me conta. Aí eu cheguei falando meio italiano, meio português. Meio italiano, assim, não, que eu cheguei da Itália agora, ainda meu sotaque tá terrível. Aí ele me encaminhou para uma outra pessoa ainda superior e que fez compra e que eu não consegui entregar o tamanho do pedido que ele fez, de tão grande que era. Então, depois eu fui entregando parceladamente, porque era muita coisa. E fizemos bons negócios e somos ainda parceiros até hoje, né? Eu vendo para eles compram e tá tudo bem. E são longos anos, né? Muita história. Você passou, então, um longo período fazendo terços, é isso? Foi em feiras, sim, né? Nós até participamos de algumas feiras juntos, na Expo Católica. Fiz muitas feiras, depois, quando eu estava aqui, comecei a vender, eu falava, eu tenho que encontrar caminhos, então comecei a procurar feira. Primeiras feiras de festa de uva, de morango, na pracinha, e depois eu fui melhorando as feiras, né? Aí eu fui investindo. Quando eu cheguei na Feira Internacional, que é a Expo Católica, então aí eu me fiz conhecida. Realmente, vários clientes para todo o Brasil, e isso valeu muito, muito a pena. E eu continuei trabalhando, depois eu comecei já a querer lojas e fui avançando, sempre nisso, sempre com especificamente terços, muito forte nos terços, mas eu tinha chaveiro, medalhão, eu tinha vários, montei uma fábrica com fundição, tinha muitos funcionários, depois montei várias lojas, tive 4 lojas, inclusive lojas em shopping, sempre de artigos religiosos católicos, sempre nessa área. Eu vejo assim, na tua história, eu vejo que quando você vai falando, né, às vezes a gente tem receio, às vezes de arriscar, de ir à luta, de testar mercado, de fazer eu tenho vergonha, tenho medo, às vezes. E a ação que vai fazer a gente descobrir onde está o nosso potencial cliente. Católico tem em todo lugar. Você ia em todas as feiras, eu acredito que era essa era a sua. Eu quero um local que tenha muitas pessoas. E aí a gente vai refinando isso. Gente, as coisas não vêm prontas. Quando a gente empreende, às vezes a gente já quer que tudo fique lindo, maravilhoso, vou ganhar milhões de uma hora para outra. Tem gente que consegue, né? Mas não foi nosso caso, né? A gente teve um trabalho longo, a gente acredita, né? Eu vejo muito você acreditar no que você faz, mas teve momentos difíceis também, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, nesse período todo, teve momentos mais complicados que você teve que superar. Sim, as adversidades vêm, assim, de uma forma intensa, inesperada. E às vezes na verdade você vai ter 2 opções, ou você vai pegar essa adversidade e vai fazer ela uma desculpa, para você se justificar para você principalmente e para os outros também, ou você vai encarar a adversidade e vai continuar caminhando e vai encontrar saídas para superar. Foi isso que aconteceu quando eu descobri que eu estava com câncer. Então, teve uma trajetória de doença, um tratamento que ainda faço hoje, mas isso me abalou todas as estruturas, foi onde eu tomei uma decisão, não, eu vou diminuir, era uma loucura, você ter uma loja em Campinas, a outra lá no interior de São Paulo, mais de 3 horas, você ficar viajando com vários funcionários no shopping, aquela coisa toda. Então, aí eu fui começar a selecionar, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso daqui eu não quero mais, e aí eu comecei a diminuir, e falar, o que eu vou fazer? Então eu vou fazer só terço, não quero mais. Aí encerrei com fundição,
com toda essa parte de linha de fabricação mesmo, falei, não, basta, e vou ficar somente com a linha de montagem, fazer terços e terços exclusivos e diferenciados. E aí eu comecei uma nova etapa, menor, enxuta, e que eu fazia meu tratamento. E eu estava bem. É que às vezes a adrenalina que faz com que a gente fique no empreendedorismo aí muito forte, né? o estresse vai colocando as pessoas muita acham coisa. que é tranquilo, né? Não é, gente. Empreendedor, empresário, né? Tá cheio da grana, tá suave, tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, assim, essa adrenalina pode desencadear algumas situações, ou intestinal, digamos, o gastrite, muita gente reclama de gastrite, Verdade. úlcera nervosa, mas por quê? A gente quer focar muito no nosso negócio, para que ele tenha sucesso, e a gente esquece um pouquinho da qualidade de vida, que é voltar para dentro de nós mesmos, voltar para Deus, nessa oração que a Ângela falou, o que eu não consigo fazer, a oração. Né? Então, às vezes acalmar um pouco essa ação, essa adrenalina mover, toda, esse andar, e vou voltar um pouquinho para a oração, que também vou ter clareza também dos papéis, né? Então, ao invés de eu fazer tudo, vou colocar alguém que faça também, me ajude. Sim, então, e a gente vai modelando isso também, né? Isso daí que você está falando é muito importante, porque quando você pensa em empreender, você fala assim, a princípio era necessidade, eu vou empreender dentro da minha casa porque eu tenho meu filho para cuidar. Depois ele vai crescendo, 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 e você vai se apaixonando, porque, vamos combinar, empreender é viciante. É apaixonante. É apaixonante. Não tem como. Então, o que acontece? Aí você começa a se dedicar tanto que daí você corre o risco de afastar da família. Então, a princípio, você empreende porque você quer estar próximo da família e ter qualidade. Depois, você foca tanto no empreendedorismo, no fazer, que esquece da família. Então, aí você toma um choque, desce, calma, avalia, centraliza, direciona novamente, pega o ritmo e vai. Mas dentro do bom senso. Às vezes as pessoas acham assim, que a gente é ser humano, né? Não é como qualquer outro mercado, é exigente, tem que ter responsabilidade, entregar no prazo. A gente, como empreendedor, tem funcionário, tem impostos, a gente tem todos os encargos como qualquer outra empresa. Só que também somos seres humanos e muitas vezes a gente se perde. Se perde porque a gente não olha para a nossa saúde, muitas vezes a gente não, que nem a Rose falou, né, esquece às vezes da família. Então, buscar esse equilíbrio em Deus, que é essa busca, às vezes a gente se perde, tem que voltar, gente, não tem outro caminho. É voltar para dentro. Nesse período, eu me lembrei agora, por incrível que pareça, no período que a Rose estava com câncer, você estava no seu tratamento, ela montou uma empresa e era na mesma, a empresa dela... Bem de frente com você. Era quase de frente com a minha casa e na mesma rua. De frente mesmo, quase de frente, eu lembro. E aí eu passando lá, vi a Rose, ela estava sem cabelo, ela estava de lencinho, linda, né? Mas estava de lencinho. E eu falei, nossa, o que aconteceu com a Rose? E naquele dia, depois de muitos anos, depois que a gente se conheceu no dia da chuva, a gente não se viu mais. E isso já tinham se passado, acredito que... 4 anos. Isso foi em 2014 que a gente se reencontrou. Então já tinha se passado 7, 8 anos quase. E aí a gente retomou, e aí desse dia então, fomos trabalhar autoconhecimento, né, que é uma das coisas que nós falamos aqui no Fé que Ilumina. A Rose também tem um trabalho com essa parte de autoconhecimento, que outro dia a gente pode voltar para conversar. Sim, né, Rose? E aí essa questão, assim, do câncer, ele ensinou muito para você, né, minha amiga? Ensinou muito. Aprendi, sabe aquelas coisas assim, que você não aprende, não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pela dor. Eu aprendi muita coisa, mas eu entendo que faz parte da nossa vida. Eu precisava diminuir, encerrei com muitas coisas que precisavam ser definitivamente encerradas, e eu escolhi a vida, escolhi olhar
para a minha vida, para o meu corpo, para o meu conhecimento, para o eu, Rose em si. E a partir desse momento, as coisas foram andando, foram fluindo, e eu comecei uma nova etapa. Até achei que eu ia ficar tranquila, Ângela, que eu ia ficar assim, nossa, que gostoso, eu vou ficar aqui sossegada, só fazendo tercinho, vendendo aqui e acolá, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Até que uma noite... Aí eu fui... Santa Terezinha entrou. Santa Terezinha, alguém falou assim, acorda, levanta, vamos trabalhar. Verdade, foi num momento de muita, assim, que você estava buscando algo novo. Me lembro, né, desse período e eu participei disso e realmente é uma história linda. Gostaria que você compartilhasse. Sim, ia falar alguma coisa da volta. Antes um pouquinho, então, você contar essa história. A gente sabe das histórias, por isso que a gente vai chegar no texto de Rosa aí. Estou vendo onde tá o caminhar da coisa. Nesse ponto aí que você falou aí, nós estamos comentando aí justamente isso aí. Esse livro do Frei Rogério, ele é o coordenador da Pastoral do Empreendedor, Ser de Deus é Rentável. Ele fala uma coisa interessante, que é exatamente isso aí. Às vezes eu estou participando da comunidade e tudo, mas as coisas boas, que a minha empresa é coisa boa, a minha família é coisa boa, então, às vezes eu começo a distanciar da comunidade para, eu estou trabalhando, então não vou participar da igreja, não vou participar da comunidade. Então, por uma coisa boa, eu estou deixando lá também. Sim. Mas quando você falou que voltou para si, voltou para olhar dentro de você, viu Deus, viu a comunidade do seu lado, você começou a ter essa paz e aí você volta para a essência e aí você descobre essa nova missão que você vai contar agora para gente. É isso, voltar para Deus. Vai falar assim, aquela ovelha desgarrada aqui, ó, vai embora, porque a ovelha é aquela coisa, ela não tem dente que pode morder, ela não tem garra que pode, ela não tem veneno para se defender, ela se assusta fácil, então ela vai embora. Se ela não reconhecer o Senhor dela, ela escapa, fica a ovelha desgarrada. Só que depois o pastor é tão bom, que ele vai atrás, acha a ovelha e traz de volta. Ah, que gostoso. Assim eu me senti. Quando eu voltei depois, em uma noite fria, do mês de julho, estava eu dormindo tranquilamente, quando de repente acordo às 3 horas da madrugada e uma voz me dizendo, levanta e vai rezar. Falei, olhei no relógio, 3 horas, aí a gente pula automaticamente, né? Ou você pula e vai rezar, ou então você não vai dormir mesmo, de qualquer forma. Comecei a rezar e veio uma voz e falou assim, você vai ensinar as pessoas, muitas pessoas, a trançar o terço. Falei, o quê? Eu tô dormindo, mas eu tô acordada, não tô entendendo. Continuei rezando. E veio outra voz e falou assim, você vai ensinar as pessoas a fazer o terço de rosas. Falei, quê? Na hora eu me conectei com uma freira que eu conheci em San Giovanni Rotondo há muitos anos atrás e que ela me revelou um grande segredo, que é como faço para transformar pétalas de rosas frescas em lindos e perfumados terços, que é um grande segredo, foi guardado as 7 chaves dentro dos mosteiros e carmelos da Europa. Eu me conectei com aquilo e de fato essa irmã, ela me revelou, mas quando eu percebi que precisava um caminhão de rosas, de muitas rosas para começar a fazer esses terços, eu falei, não, eu já fazia terços. O meu interesse era o quê? O financeiro, o vender, o empreender. Eu estava naquela pegada ali de vá. Porque mesmo quando eu voltei da Itália para viver no Brasil, depois eu voltei várias vezes para a Itália para passeio também. Então a minha pegada era empreender com terços, fazer terços diferenciados e colocar no mercado. E nesse inteirinho conheci essa freira, ela me fez essa revelação, ela lançou uma semente, veio e plantou no meu coração essa semente e ficou ali dormindo, sem germinar. Porque eu achei que não era viável. Comercialmente, de fato, não é viável. E aí eu acordei, fui no quarto do meu filho e falei, você não sabe o que aconteceu essa noite? Tive a impressão que uma voz falava comigo e falou isso, isso e isso. Meu filho começou a chorar e falou, mãe, ontem à noite eu comecei a rezar, estava rezando muito porque eu estava fazendo as provas de vestibulares e pedi para que Deus me ajudasse. De repente eu sentia que rosas estavam caindo em cima de mim.
E ainda falei assim, Deus, quer que eu seja florista? E olhou pra cima e falou assim, eu falei, meu Deus, meu filho recebeu a confirmação antes de eu receber a minha missão. Aí, a partir daquele momento, minha tranquilidade se foi. Aí eu comecei a desenvolver uma metodologia para chegar no que hoje é esse terço aqui, 100% de pétalas de rosas. Deixa eu mostrar aqui, olha, para o pessoal. É feito 100% com pétalas de rosas frescas. Ângela já conhece. Ângela é uma trançadeira de pétalas de rosas. Também. Aprendeu essa arte também já. Sabe fazer os terços. Sim. E aí eu comecei uma outra caminhada, paralelamente. Isso vem como ser uma missão. Os meus terços, que é os terços de cristais, isso é trabalho meu, que eu já empreendo há muito tempo. E aí eu comecei a desenvolver uma metodologia. E hoje eu ensino inúmeras pessoas a transformar as pétalas de rosas em lindos terços. Mais do que isso, mais do que essa técnica, é a conexão, o voltar do ser humano a Deus, através de estar fazendo esse terço. Nossa, eu participei dessa, nós dois, né? Você foi a primeira pessoa que soube também. Gente, ó, a Ângela foi a primeira pessoa que soube. Quando eu recebi essa missão, eu falei assim, Ângela, você não sabe o que me aconteceu. Nós estávamos em oração, né? Para que muitas coisas estavam acontecendo. Como a gente sabe, né? A vida da gente é cheia de adversidades, a gente às vezes fica um pouco desanimado, mas a gente não pode seguir por isso, não. A gente precisa dar a volta por cima, tomar uma ação e pedir orientação. Por isso aquela frase, né, do que a gente pode, ação, que a gente não pode, oração. Porque tem coisas que não estão fáceis. Às vezes a gente olha e não consegue enxergar nada. Como eu falei, né, o empreendedor é aquele que olha e vê oportunidades. Às vezes a gente não está vendo oportunidade em nada. Às vezes a gente está com a mente da gente tão fechada, né, com pensamento pessimista, com coisas ruins, que a gente precisa ir para a oração. Sim. Que a gente precisa, né, colocar palavras boas, palavras santas no nosso coração. Então, quando isso acontece, a gente se abre para enxergar, para ver, para ouvir às vezes, né, para que Deus fale no nosso coração de verdade. E aí me conta, como é que tá essa? Aí você falou, vou ensinar, mas como? Como que você ensina? Você começou ensinando. Tem que ir na sua casa para aprender? Como que é, né? Conta pra gente. Não, quando você... justamente quando eu recebi essa missão, eu entendi que eu tinha que ensinar muitas pessoas. Muitas. E eu também entendi, assim, que eu tinha que desenvolver uma metodologia prática para que desde criança até uma pessoa de mais idade... Hoje eu tenho pessoas de 83 anos que faz terço de rosas. Sim. Então, qualquer pessoa. Teve aquela também que tinha problema na vista, que ela não enxergava. 5% de visão. E ela fazia, gente. Ela fazia uma parte, a mãe dela fazia a outra, trançava o terço, aquilo que ela não conseguia fazer. Então, hoje eu tenho um curso, um treinamento, nem um curso. Antigamente a gente falava curso, mas hoje, na verdade, com o andar da carruagem, com tudo isso, hoje se formou uma comunidade de trançadeiras de pétalas de rosas e que é onde eu ensino de forma online. É completamente 100% online. A pessoa pode assistir do celular, do computador, de qualquer lugar, entra e aprende todo o processo, desde limpeza, seleção de rosas, toda a história, por que existe o terço de rosas. E vou falar mais para vocês que estão aí no digital, que estão do outro lado da tela. O que você conhece de terço de rosas pode ser que as bolinhas são todas iguais. E são de madeira, são perfumadas de rosas, mas não significa que são 100% de pétalas de rosas. Quando eu falo 100% de pétalas de rosas, os seus terços, eles são assim de continhas bem de rosa mesmo. Continhas assim, feitas 100% com pétalas de rosas. Essa é a origem do que hoje nós conhecemos nos últimos 100 anos, os terços de madeira, né? Então, é maravilhoso. É lindo. Você consegue fazer aproximadamente umas 25, 30 rosas para fazer um terço. Uma média de uns 15 dias.
Os freis, os monges dentro do monastério levavam até 3 meses de vida na era medieval, 3 meses para fazer um terço desse de rosas. A floração dessas rosas na Europa era apenas uma vez no ano, então eles tinham que processar muitas e muitas toneladas aí, digamos, de rosas, e eles faziam de uma forma. E dentro dessa metodologia foi desenvolvendo algo muito prático. E a princípio, eu sou meio suspeita de falar de Santa Terezinha, né? Porque Santa Terezinha tá chegando agora. Isso, no mês de Santa Terezinha. Vamos falar um pouco Quando dela, o que aconteceu. As pessoas falam de rosa, né? Já lembra, né? Santa Terezinha. Por sinal, Santa foi ontem, né? É. Então, hoje, dia 2, ontem. Mas você... o seu primeiro, eu me lembro que você a única dedicação aqui era para Santa Terezinha, depois você foi criando as outras, medalhas, né? os entremeios dos terços, esse aqui é de Santa Terezinha, era sempre de Terezinha, porque eu tive sempre um laço ali, sabe? Tanto o número da minha casa é 1873, é o ano do nascimento de Santa Terezinha. E muitas coisas aconteceram com Santa Terezinha. Eu tenho várias experiências com ela e que me levam realmente a fazer tudo isso. Levou o terço, mas hoje eu recebo tantos depoimentos de tantas pessoas de cura e de libertação. Me fala, quantos alunos você já tem espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo, né? Você já tem alunas aí de outros países? Tem nos Estados Unidos, França, tem no Japão, tem na Itália, tem em Portugal, Portugal. Tem até um Carmelo em Portugal que faz esses terços aqui. Agora tem outros monastérios aqui no Brasil também. Tenho aproximadamente 1.200 alunas espalhadas assim pelo Brasil todo. E mesmo assim são pouquíssimos. Pouquíssimos porque nós somos o país mais católico do mundo. Sim. E por isso eu sempre falo que vocês estão nessa área também, fazem velas maravilhosas, perfeitas, e precisamos fazer as velas, os artesanatos e arte sacra mais lindos do mundo também, gente. Sim, com muito amor, com muito carinho, procurando sempre entregar o melhor, porque a gente fala que a gente ilumina os altares, gente. Tem como não fazer isso com tanto amor? Então... e também o belo, para Deus, é o que ele representa, né? Se Deus é amor, Deus é beleza, ele é o belo. Então, ele é o belo. Então toda a arte, ela, quando volta para devoção, ela tem que mostrar um pouco da beleza para demonstrar o que nós sentimos por Deus também. Que lindo isso, realmente. O belo é mostrar o quanto Deus é lindo, o quanto Deus é belo, né? O belo nos leva para Deus. Exato, por isso que nós temos que fazer assim, de uma forma detalhada, de detalhe. Eu vejo as suas velas, cada detalhe ali, cada pintura, as mulheres esculpindo detalhe por detalhe. Eu falo, meu Deus do céu. Eu falo, que capricho, que coisas assim, realmente. Agora eu te pergunto uma coisa. Isso tudo iria acontecer se vocês não acreditassem? Claro que não. Não teria nem saído do lugar. E pensando dessa forma aí, às vezes a pessoa não é empreendedor, mas eu não estou fazendo uma coisa bela. Mas só se você fizer bem o seu trabalho, a sua função, eu sou ali o carteiro. Se eu fizer com amor, com dedicação, né? É a beleza também, a beleza da dedicação. Sim. Eu sou pessoa que fica fazendo raio-x. Se eu vou fazer com amor, vou acolher as pessoas, vou fazer alguma coisa que faça essa beleza também. Não é só o produto em si, mas às vezes o produto da mão é a beleza que a gente está vendo ali. Mas a beleza do trabalho, da dedicação, um garçom que tá fazendo o trabalho também é muito belo quando ele faz bem. Então, isso é importante também. Às vezes a gente começa a pensar, tem que ser empreendedor, né? Alguma coisa que seja belo. Mas a beleza também está nessas outras coisas. Sim, sem dúvida. Porque quando falamos de beleza, falamos do artesanal. Algo que é feito realmente com as mãos. Então, se você vê uma vela assim hoje, você vai falar assim, mas é industrializada. É o detalhe. Se você vê o detalhe, quando ele é feito no manual, todo esculpido ali, você vai colocando todas as intenções, todo o carinho, todo o amor, todo o conhecimento, combinações de cores, tudo isso que você vai aplicando, a hora que você vê tem um resultado maravilhoso, tanto que a pessoa olha a vela e fala, mas
como está tão lindo assim, não consegue reconhecer as coisas técnicas que tem de um artesão, que é a dedicação. E quando você estava falando, Ângela, agora há pouco, sobre o acreditar, o que acontece quando nós não acreditamos? Aos pouquinhos, a incredulidade é uma sementinha bem pequenininha que nasce no seu coração, que você fica falando assim, eu não sou capaz de fazer isso, o meu não fica bonito, eu não sei, não é legal isso daqui, entendeu? Aí aquela sementinha da incredulidade vai crescendo, quando você vê, você não está acreditando em mais nada, a incredulidade tomou conta do seu corpo inteiro. Aí o que acontece? Que mesmo que Santa Terezinha derramar uma chuva de rosas em cima da sua casa, ou de graças, você não vai ser atingido, porque você não acredita. O acreditar, né, que faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. A fé, né? A fé. Imagina a moça lá que estava com fluxo de sangue e vai e encosta no manto de Jesus. Até digamos, alguns padres falam que Jesus usou de humor ali. Quem me tocou? Aí Pedro, a multidão comprime. Quer dizer, mas como? Quem te tocou? Todo mundo tá se esbarrando, Sim. Todo mundo se empurrando aqui. E não, ele percebeu essa fé que ela tinha. Que ela teve ali no momento. Ele percebeu o toque diferenciado. O seu toque. Essa energia, é o toque diferenciado. Essa energia que ela depositou ali da fé, mas quando ele percebe isso, e Deus percebe essa dedicação também. Sim, e aí você ainda aproveitando nessa sua fala, eu digo assim, gente, fé que ilumina. O que é a fé? É aquele farol. É aquela luz, aquele brilho que você pega ali, você está no momento sem saber para onde vai. Então, aqui, fé que ilumina, ela é realmente uma luz naquele caminho que vai iluminando. Por quê? Porque quando você tem fé, você acredita. E quando você acredita, as coisas vão acontecer. Então, você vai andar naquele caminho. É lindo esse nome, fé que ilumina. Né? Tem tudo a ver com as velas, com iluminar, com acreditar e com avançar. Ô Rose, me conta, como que faz para fazer parte aí das trançadeiras, fazer seu curso, antes que o tempo acabe, né? Que a gente tem um tempinho ainda, mas tá acabando já, que pena. Então, para quem quiser ser uma trançadeira de pétalas de rosas frescas, fazer terços lindos, 100% com pétalas de rosas frescas e perfumados, nesse momento, a inscrição está encerrada, mas nós temos uma comunidade das trançadeiras. Para entrar nessa comunidade, não basta só você fazer inscrição, falar, eu vou fazer inscrição, eu vou entrar na comunidade. Não, você faz inscrição, entra num grupo de WhatsApp, ali vai ficar comigo durante uns 30 dias e eu vou passar todas as informações. E aí você vai fazer o quê? Um terço. Você faz o terço, você posta o terço, então você entra na comunidade das trançadeiras de pétalas de rosas por mérito. Porque não adianta você entrar... eu tô curiosa, como é que faz para fazer um terço de rosa? Gente, eu pego uma pétala e fico enrolando e faço a bolinha? Não. Você vai entrar em ação. Então, você vai entrar na comunidade das trançadeiras por mérito. Você vai fazer a inscrição, você vai para um grupo de WhatsApp, você fica comigo 30 dias, você faz seu terço ou sua dezena, você posta, ok. Você recebeu, você é uma trançadeira de pétalas de rosa, aí você ganha o passe livre e entra para a comunidade das trançadeiras de pétalas de rosa, porque eu quero e tenho compromisso com quem realmente quer ter compromisso em evangelizar, em avançar e se aproximar de Deus. Então, eu não tenho, e eu acho que o tempo, quem fala tempo é o quê? Dinheiro! Mentira! Tempo é vida. Eu dou a minha vida para quem está realmente compromissado em avançar, evangelizar, contribuir socialmente, sustentabilidade. O terço de rosas aí é uma gama de benefícios, e eu só vejo benefício. É você literalmente fazer uma coroa de rosas e coroar literalmente Nossa Senhora com suas mãos. Então isso é muito lindo. Realmente. E vale a pena. Sabe o que eu lembrei agora? A gente tá indo pro final, mas eu gostaria muito de contar
quando a gente fez o Caminho da Fé, em 2021, nós temos tantas histórias, gente. Fomos nós duas, né? E mais um grupo querido. Um beijo pro pessoal lá do... Não vou falar o nome para não esquecer ninguém, né? Mas correr o risco. E a gente fazendo o Caminho da Fé, a gente, num dos pontos lá de parada, a gente encontra um pessoal que estava de bicicleta. E aí uma das moças, a gente... Né, do nada a Rose começou a falar e falou do Terço de Rosas, e aí teve um depoimento ali no Caminho da Fé com uma pessoa que ela nem imaginava. Exato. Né? Que ela São tinha muitos recebido. depoimentos, gente, são muitos Ela tinha depoimentos. recebido ela ganhou um terço, e aí ela deu eu me lembro nitidamente, ela deu para a filha, porque a filha, ela não estava muito com Nossa Senhora, ela gostava mais da serpente do que Sim. de Nossa Senhora. Ela não ia na igreja, estava muito difícil, muito complicado. Quando ela ganhou esse terço feito com rosas e deu para a filha pegou, pendurou no pescoço. E a partir daquele momento, houve total conversão. E eu me lembro da emoção da mãe contando essa contando história para isso. você, e a alegria dela de ver que a filha tinha, né, se voltado para Sim. Nossa Senhora e tinha tido um novo... Né, Uma nova história. Uma nova história. Ela estava fazendo aquela menina. Você perguntar mais alguma coisa aí, Damalto? Eu tenho uma coisa, eu tenho uma surpresa aqui para a Pode perguntar Rose. mais, então. Pode você. Eu tenho uma surpresa para a Rose aqui. Meu Deus, surpresa. Rose, olha só, eu falo que a gente é de muita história, né? Tem muita história. Você lembra do... A gente fez esses dias uma live e você me pediu para falar a poesia. Sim. E eu falei, agora eu vou falar a poesia. Ai, meu Deus, que linda. Essa poesia linda. acompanha a gente, porque a Sim. gente tem tanta história e vocês, a maioria não sabe, né, no que eu comentei aqui, que eu escrevi algumas poesias. E quando a Rose fez, né, começou com essa missão do Terço de Rosa, eu falei, nossa, Rose, tem uma poesia que parece que foi que foi feita para o Terço de Rosas. Então eu vou declamar, lógico. Ai, vamos lá. Relembrando, assim, agradecimento mesmo a Deus por tantas bênçãos que Ele nos dá todos os dias, né? E as rosas, tanto que a Rose, o nome dela é Rose, de rosa. E Rose Irene Benvenuto, não sei se vocês sabem, a tradução seria rosa. Bem-vinda à Rosa da Paz. Então não é à toa, sempre, e eu mesmo falei isso para ela, que não é à toa que você tem esse nome, Rose. Quero te agradecer, antes de mais nada, por estar aqui, viu, minha amiga? Eu que agradeço imensamente a você. E na minha vida também, né? E eu da Malto também. Muito obrigada. Vamos lá. Um novo amanhecer. No amanhecer da minha vida, quantos sóis eu vi nascer, tanta graça, quanta luz, sem eu mesma perceber. Quanta ternura em tua face, olhos amorosos a me fitar, um botão de rosas delicado pra vida desabrochar. Fui criada por teu amor, mesmo assim eu me perdi, buscando onde não achava tudo aquilo que pedi. De botão mudei a forma e de forma o coração. No deserto me perdi na mais pura ilusão. Espinhos eu vi nascer, onde jamais imaginaria. Percebi o quanto eu não enxergava, e nem tudo ainda eu via. Eu buscava, mas não entendia, pensando sem sentir. Amava e não previa o que haveria de vir. Mas no lindo dia de sol, mãos fraternas repletas de amor me mostraram como viver nesse jardim com menos dor. E tu te compadeceste de mim, uma simples flor, e se abriram meus olhos para a tua graça, a graça do puro amor. E num novo amanhecer, agora a tua luz me guia, aceitei teu amor e simples flor que sou, e hoje vejo as flores que antes eu não via. Obrigada. É isso. Gostaria de agradecer, que você faça as suas
considerações finais para as pessoas, quiser passar a sua mensagem para as pessoas que estão nos vendo agora. Primeiramente, eu agradeço sempre a Deus, agradeço muito a vocês dois, Damalto e a Ângela, pela oportunidade tão preciosa de estar aqui conversando com vocês, porque eu acredito muito que a vida acontece no agora e o momento é agora que eu estou aqui com vocês e com vocês também. E a mensagem que eu quero dizer é assim: acredite muito que você pode muito. Pode aquilo que você estiver acreditando e pensando. Mais do que isso, você tem que agir. Haja sempre em direção a Deus, em direção à espiritualidade. Porque quando você se fortalece, você tem toda uma estrutura para enfrentar todas as suas dificuldades. Então, mais uma vez, muito obrigada. E deixa seu Instagram depois. Sim, para quem quiser me seguir, curtir YouTube ou Insta ou Facebook, @Rose Religare. Então se inscreva, compartilhe e eu espero você acompanhe lá também, lives todas terças e quintas às 8h59 da manhã. É isso aí, obrigada. Muito obrigado, Rose, obrigado ao Vinícius, na técnica aí, ao Grupo Help Story, o Gabriel. Aqui nós estamos na RPTV também, a Rede Paulistana de TV. Agradecer toda a parceria e agradecer a todos que participam, já viram já os nossos podcasts anteriores e convido para que inscrevam e coloquem mais pessoas também. Coloca o sininho aí, ative aí para os novos episódios. Façam aí. Comentários, tá? Comentários. Até tivemos muitos comentários já. E vejam também, participem. E é aquilo que eu falei no início. Se quiser participar conosco aqui, pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente está aberto também a trazer a sua história também para mais pessoas aí também. Pro Fé que Ilumina, né? Pro Fé que Ilumina. Obrigada, fiquem com Deus, né? Porque onde 2 ou mais estiverem falando esse seu nome, ali eu estarei. Muito obrigada, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima.